Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aqui nessa aula, nós vamos tratar sobre o exemplo de um campo irrotacional que não é conservativo. Então a gente vai um pouquinho aqui resumir as últimas aulas, a gente vai relembrar alguns teoremas e vai ver esse exemplo, que a gente viu que campo conservativo implica que o campo é irrotacional. Mas o campo irrotacional nem sempre implica que o campo é conservativo. A gente vai até ver um exemplo do campo que é irrotacional, mas não conservativo. Professor, mas pera lá, antes de começar a aula, o que é um campo irrotacional? Lembra que eu falei lá na aula de rotacional que o rotacional de um campo vetorial mede a rotação que um corpo vai ter naquele campo vetorial, né? Por exemplo, em um campo vetorial de forças ou de velocidade, a rotação local que um corpo vai ter. Então, um campo irrotacional quer dizer que não tem rotação. Quer dizer o quê? Que o rotacional é zero. Isso que é um campo irrotacional. Um campo irrotacional quer dizer que o rotacional é nulo. É o vetor zero. Vetor 0, 0, 0. Ok? Isso é um campo irrotacional. E campo conservativo a gente já viu, né? Quer dizer que tem uma função, a função potencial, né, em que o vetor gradiente daquela função potencial é exatamente aquele campo vetorial que a gente está trabalhando. Então, se aquele campo vetorial é igual ao campo gradiente, né, ou seja, igual ao vetor gradiente de uma função escalar que a gente chama de função potencial, ele é um campo conservativo. E a gente viu até outras formas que pode definir campo conservativo, né? Por exemplo, se para todos os pontos do campo eles forem independentes de caminho, ou seja, se você ligar para qualquer caminho, pega dois pontos qualquer no campo. Se você ligar por qualquer caminho, dá sempre igual a integral de linha, né? Quer dizer que ele é independente do caminho. Então, se um campo é conservativo, ele é independente de caminho. Se ele é independente de caminho, ele é um campo conservativo. Mesma coisa, a integral de um campo conservativo, se eu pegar um campo conservativo, a integral de linha de uma curva fechada é sempre nula. E se eu pegar um campo que a integral de curvas fechadas é sempre nula, cuidado que eu não posso falar só que um. Ah, a integral desse daqui é nulo, pronto, ele é conservativo. Não, eu tenho que falar que a integral de linha de todas as curvas fechadas é nula. Se isso acontecer, aí é um campo conservativo, tá? Mas daí a gente vai relembrar nessa aula um pouquinho melhor do teorema que a gente já viu nas aulas passadas. Primeiro, só relembrando, eu falei já, se o F, que é um campo vetorial, é um campo conservativo, ou seja, se eu tenho um campo conservativo, então com certeza o rotacional daquele campo é nulo, ok? O contrário já não é verdade. Se o rotacional nulo, nem sempre o campo é conservativo. A gente já vai ver um exemplo agora, tá? Mas se o F é um campo conservativo, com certeza o rotacional daquele campo conservativo vai ser nulo. Vamos para um exemplo que tem rotacional nulo, mas que ele não é um campo conservativo. Vamos começar esse exemplo aqui, ó. Esse campo vetorial, ó, é no plano, tá? O menos y sobre x quadrado mais y quadrado vai estar com um componente junto com i, que é o primeiro componente da saída. E x sobre x quadrado mais y quadrado vai estar na direção j. Tá? Então tem dois componentes aqui a saída. Esse daqui, que é o primeiro componente, está na direção i. Esse daqui, que é o segundo componente, está na direção j. Vamos calcular o rotacional? O rotacional de um campo vetorial no R2 é dessa forma aqui, né? Delta Q, lembrando que esse daqui, ó, lembrando que esse daqui é o P e o segundo é o Q, tá? Delta Q, a derivada desse em relação a x, menos a derivada desse em relação a y. Então vamos fazer essa conta? Vamos lá. Derivada desse daqui, que é o Q, em relação a x. Regra do quociente. Vamos lá. O de cima é x, o de baixo é x quadrado mais y quadrado. Eu vou derivar em relação a x, tá? Esse daqui em relação a x. Deriva o primeiro. Qual que é a derivada de x em relação a x? É 1. Multiplica pelo de baixo. X quadrado mais y quadrado. Menos, pega o de cima. Multiplicado pela derivada do de baixo. Qual que é a derivada de x quadrado em relação a x? É 2x. Qual que é a derivada de y quadrado em relação a x? É 0. Sobre o de baixo ao quadrado, né? Lembra que a regra do quociente é se eu tenho isso daqui, ó, uma divisão, um quociente, a derivada fica o quê? Derivo de cima, copio de baixo, menos copio de cima, derivo de baixo,
sobre o de baixo ao quadrado. Foi o que a gente acabou de fazer com esse daqui. Agora vamos continuar a fórmula. Esse daqui a gente já fez. Menos o dp dy. Agora a derivada do p em relação a y. Então vamos lá. Derivo de cima. Qual que é o de cima? A derivada de menos y é menos 1. Multiplicar o de baixo. Menos, copio de cima. Derivo de baixo. Agora cuidado. O de baixo em relação a y, tá? Derivada de x² em relação a y é 0. Derivada de y² em relação a y é 2y. Sobre o de baixo ao quadrado. Isso na direção k. Né? Essa é a fórmula que a gente viu do rotacional quando estou trabalhando com campos vetoriais no R2. Vamos continuar aqui, ó. 1 vezes x² dá x², 1 vezes y² dá y², e aqui menos x com menos 2x dá menos 2x². E embaixo tem lá o x² mais y², e isso daqui é o quadrado. Menos, e aqui, menos com menos x² dá menos x², menos 1 com y² dá menos y², e aqui menos com menos dá mais, 2y vezes y mais 2y², tudo isso x² mais y² ao quadrado, isso na direção k. Vai ficar igual, vamos lá, ó, o denominador é igual, então eu vou manter o denominador é igual, e vou fazer a conta só com o numerador. O numerador aqui, ó, tá? x² mais y² menos 2x². Aí só cuidado, que esse menos aqui vai pegar todos esses daqui como se fosse uma distributiva, né? Menos com menos x² dá mais x². Menos com menos y² dá mais y². Menos com mais dá menos 2y². E isso daqui na direção k. Aí vai ficar o seguinte, ó. x² mais x² dá 2x². Com menos 2x², zerou. y² com y² dá 2y². Com menos 2y², zerou também. O que vai ter, ó? Vai ter o seguinte. 0 sobre x² mais y², né? Isso aqui é o quadrado. K. 0 dividido por qualquer coisa ali, né, que não seja 0, né, vai ser o quê? 0. Então vai ficar 0k. Ok? 0 dividido por isso é 0. 0k. Esse daqui é o vetor nulo, porque é o seguinte, qual que é esse vetor? Qual que é o x desse vetor? Tem o i? Não tem o i, tá? Então quer dizer que o primeiro componente é 0. Tem o j? Não tem o j. O segundo componente já é 0. E o terceiro componente é o que está junto com k, que é 0. Ou seja, esse daqui é o vetor nulo. Se é o vetor nulo, quer dizer o quê? Que o rotacional desse campo é o vetor nulo. Se é o vetor nulo, quer dizer que é um campo irrotacional, beleza? Então a gente já viu que esse campo é irrotacional. Aí a gente vai ver que ele é irrotacional, o rotacional é nulo, porém não implica que ele é conservativo. Vamos provar agora que ele não é conservativo. Agora que a gente já sabe que ele é rotacional nulo, esse campo, vamos provar que ele não é conservativo, ou seja, se ele não é conservativo, você não consegue descobrir uma função escalar que a derivada parcial em relação a x dá esse e a derivada parcial em relação a y dá esse. Ou seja, não tem nenhuma função escalar que as derivadas, que o vetor gradiente dá exatamente esses componentes aqui, ok? Como que a gente vai provar isso? A gente vai pegar e calcular a integral desse campo vetorial sobre uma curva fechada, e a gente vai ver que essa integral não vai dar zero. Porque a gente viu pelo teorema que se eu tenho um campo conservativo, então a integral de todas as curvas fechadas, a integral de linha sobre todas as curvas fechadas naquele campo conservativo é zero. Então, se eu tenho um campo vetorial e eu vejo que tem pelo menos uma só já é suficiente, tá? Que a integral de linha sobre aquela curva fechada não dá zero, então com certeza aquele campo não é conservativo, beleza? Porque se ele fosse conservativo, a integral de linha de todas as curvas fechadas seria zero. Mas esse campo aqui tem a integral de linha de uma curva. Aqui, ó, uma curva já é suficiente para não ser todas, ok? Uma curva fechada que não vai dar zero. Pronto, ele já não vai ser mais conservativo. Vamos lá, aqui, ó, essa é a formulazinha aqui para calcular
a integral de linha sobre essa curva, né? Desse mesmo, nosso exemplo vai ser sempre esse nessa aula, tá? Agora a gente vai calcular sobre essa curva aqui, tá? Então vamos primeiro usar a formulazinha. O que a gente precisa? O gama de t. Quem que é o gama de t? Né? É o seguinte, como a gente está sobre uma circunferência centrada na origem de raio 1, né? A parametrização aqui é cosseno de t. Na verdade seria r cosseno de t, mas o r é 1, tá? No caso o r é 1. É 1 vezes cosseno de t, vai ser cosseno de t no x. E o y vai ser r seno de t, no caso o r é 1 vai ficar seno de t. E o t vai ser de 0 a 2π, que dá uma volta inteira e fecha a curva. Então essa curva é fechada, né? Como que é o gama linha? É o seguinte, derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno. Como que é o f? Agora a gente quer o f no gama de t, tá? Ou seja, eu quero o f, quem que é o gama de t? É cosseno de t, seno de t, ok? Vai ser o seguinte, ó, o f é essa, ó. Então o primeiro componente é isso daqui. Então aqui vai ficar o menos y, ó, cuidado que aqui seria o x do t e aqui y do t, né? Menos y, ou seja, menos seno de t, menos seno de t. Aqui não é sobre x² mais y². Eu não falei que x² mais y², quando o x é cosseno e o y é seno, sempre é 1, ok? Então olha só, aqui vai aparecer x², que é cosseno ao quadrado, mais y², que é seno ao quadrado, ok? Isso daqui é o quê? 1. Então aqui vai ser 1. Esse é o primeiro componente, menos y, ou seja, menos seno, x², que é cosseno ao quadrado, mais y², que é seno ao quadrado, é 1. E é o segundo componente. O segundo componente está aqui, ó, a formulazinha do campo vetorial. É x, quem que é o x no caso aqui vai ser cosseno de t, que a gente está calculando o f da parametrização, tá? Sobre também x² mais y². O x é cosseno, cosseno ao quadrado, mais y é cosseno, seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Né? Então, no caso, ficou só menos seno e cosseno, porque dividir por 1 nem precisa colocar, né? Mas aqui na formulazinha a gente tem o quê? O f de gama de t, que multiplica o gama linha, né? Vou até colocar o vetorzinho aqui. O gama linha de t. Vamos lá. Como que a gente faz? Isso daqui é produto escalar. Primeiro componente desse com o primeiro componente desse, né? Que é o f do gama vezes o gama linha. Menos seno sobre 1 é menos seno, tá? Menos seno vezes menos seno, menos com menos dá mais, seno vezes seno dá seno ao quadrado. Mas isso daqui nem precisa colocar nesse parênteses. Mas o segundo com o segundo. Cosseno sobre 1 é cosseno. Então vai cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Ixi, de novo, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então a gente vai ter que calcular essa integral aqui. O quê? Intervalo do t, que é de 0 a 2π. De f de gama vezes gama linha, que a gente acabou de calcular, que é 1 dt. Ok? F de gama vezes gama linha é 1, aqui é dt, e o intervalo de t é de 0 a 2π. Qual que é a integral de 1? Integral de 1 é integral de qualquer constante, é constante vezes a variável, né? Fica 1t. No caso 1 eu não preciso colocar, né? Fica só t. Se fosse 2, sim, né? 2t eu preciso colocar o 2, mas 1t eu não preciso colocar 1, posso colocar só o t. Isso daqui é de 0 a 2π. Então troca o t por 2π, menos troca o t por 0, 2π menos 0 dá 2π. Olha só! Eu tenho a integral de linha de uma curva fechada que não dá zero. Então, com certeza absoluta, esse campo é não conservativo. Campo não conservativo. Porque num campo conservativo, todas as integrais de linha sobre uma curva fechada dão zero, né? Lembra esse teorema? Esse teorema a gente já viu. Ó, seja f um campo vetorial, são equivalentes. É o seguinte, se acontecer um, acontece todos os outros, ok? Então é o seguinte, o f é um campo conservativo, quer dizer o quê? Que existe uma função potencial, que o vetor gradiente, que o campo gradiente daquela função potencial é exatamente esse campo vetorial que a gente está trabalhando, né? Ou seja, esse campo vetorial, se ele é o campo gradiente de uma função escalar, que a gente chama de função potencial desse campo, ele vai ser um campo conservativo. Num campo conservativo, ele é independente de caminhos. Ou seja, se você pegar dois pontos, se você ligar por quaisquer caminhos, ok? A integral é a mesma, né? Na verdade, vai ser essa função potencial do ponto final menos essa função potencial do ponto inicial.
Esse daqui a gente chama que é o teorema fundamental das integrais ali de linha, ok? Só que cuidado, se eu pegar dois pontos que são independentes de caminhos, não significa que o campo é conservativo. Isso daqui tem que valer para qualquer ponto. Se eu pegar qualquer dois pontos, se eles forem independentes de caminhos, aí sim, para todos os dois pontos quaisquer que eu pegar, ele é um campo conservativo. Mesma coisa, se ele é campo conservativo, a integral de linha de todas as curvas fechadas é zero. Mas cuidado, se eu pegar um campo vetorial e eu calcular a integral de linha de uma curva fechada, e a integral de linha dessa curva fechada de zero, não implica que o campo é conservativo, porque esse daqui tem que ser para todos, entendeu? Agora, se eu conseguir provar para todos, aí já é mais difícil, tá? Se eu conseguir provar que para todas as curvas fechadas daquele campo vetorial, o integral de linha dá zero, aí eu posso falar que o campo é conservativo. Se eu provei que uma curva fechada dá zero, a integral de linha, não quer dizer que o campo é conservativo, tá? Por isso, quando a gente vai ver se o campo é conservativo, geralmente a gente vê se existe essa... É mais fácil ver se existe essa potencial, né? Ou seja, essa função que as derivadas parciais dá exatamente a nossa f-zona, do que utilizar aqui que todas as integrais de linha dá zero. O que é fácil é provar o contrário. O contrário é o seguinte, eu pego uma integral de linha de uma curva fechada e essa integral dá diferente de zero, ok? Se isso acontecer, quer dizer o quê? Que não vale para todos. Se não vale para todos, aí isso implica que o campo não é conservativo. Que foi o que a gente acabou de provar. Ok? Mesma coisa que é o seguinte. Campo conservativo não implica em rotacional nulo, tá? Se a gente pegar um campo vetorial que o rotacional não é nulo, então com certeza o campo não é conservativo. Vamos até voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Isso daqui, ó. Conservativo implica rotacional nulo. Rotacional nulo não implica conservativo. Mas se eu pegar um campo que o rotacional é diferente do vetor nulo, né? Aqui a gente poderia até colocar para ficar melhorzinho, né? O vetor nulo, não é o zero. Se eu pegar um campo vetorial que o rotacional é diferente do vetor nulo, então com certeza ele não é campo conservativo. O F, né? Campo não conservativo. Porque se ele fosse conservativo, o rotacional seria zero, mas não é zero, tá? Então, se é campo conservativo, rotacional com certeza é zero. Se o rotacional é diferente de zero, com certeza é campo conservativo, não conservativo, ok? Rotacional diferente de zero, com certeza o campo é não conservativo. Agora, se o rotacional der zero, você não sabe. Rotacional zero, eu posso ter campo conservativo ou não conservativo. A gente acabou de ver um exemplo de rotacional zero, mas o campo não era conservativo, tá? Então, presta bem atenção nos teoremas, o que uma coisa implica na outra, né? Então, tipo, pega, a integral de linha é zero, então com certeza o campo é conservativo. Não, mas a integral de linha de uma curva fechada para todas as curvas fechadas é zero ou você provou para uma curva fechada? Então, você não pode falar que o campo é conservativo. Ah, o rotacional deu zero, falo que é campo conservativo. Não dá para ter certeza. Ah, o rotacional deu diferente de zero. Aí sim, você sabe que o campo não é conservativo, tá? Só para mostrar essa última parte que eu falei que se a integral de linha for zero, com certeza o campo é conservativo. Se eu pegar esse exemplo aqui, olha só, o mesmo campo, nossa aula só vai ser esse exemplo, tá? Se eu pegar esse campo vetorial, que é o exemplo da aula, a gente já sabe que é não conservativo. Só que se eu calcular a integral de linha sobre essa circunferência deslocada, ó, é a circunferência com o centro 2, 2. Tanto é que a gente pegou as equações lá, a gente não tinha circunferência aqui, ó, centrada na origem de raio 1, não tinha essa circunferência, que era x cosseno e y seno. Para cá, aí se a gente pegar o centro, anda 2, aumenta 2 no x e aumenta 2 no y, a gente chega no centro da nossa circunferência. Então, se eu pegar qualquer ponto dessa circunferência, pega um ponto dessa circunferência aqui, que o x é cosseno e o y é seno, né? Pega esse ângulo aqui, ó, esse ângulo T, tá? O x é cosseno e o y é seno. Se eu não somar 2, é esse ponto aqui, tá? Se eu somar 2 no x e 2 no y, eu acho um ponto lá dessa circunferência, okay, que foi deslocado. Então, a parametrização dessa circunferência vai ser o quê? Cosseno de t e y de t também, mas aqui eu vou somar qual que é o x do centro da nova circunferência deslocada, e aqui eu vou somar qual que é o y, no caso é 2, 2, os dois, né? Mas se fosse, por exemplo, 2, 3, né, tipo essa aqui no centro, aí aqui no yt eu somaria o 3, tá?
E o t continua sendo de 0 a 2π, porque aqui eu vou dar uma volta inteira. Aí como eu vou deslocar, eu vou dar uma volta inteira aqui. É uma curva fechada. Ok? A integral de linha desse campo vetorial sobre essa curva fechada vai dar zero. Mas isso não implica que esse é um campo conservativo, porque é uma curva fechada que dá zero. Para esse campo conservativo, todas as curvas fechadas dariam zero. Vamos aqui só eu vou chegar só no qual que é a integral que a gente vai resolver, tá? Mas eu não vou resolver essa integral nessa aula porque para não perder muito tempo. É só essa integral a gente vai resolver na próxima aula, ok? De um jeito um pouquinho diferente, um pouquinho mais fácil do que resolveria a integral que aparecer aqui, tá? Na próxima aula que a gente falar de teorema de Green, a gente vai resolver essa integral de linha aqui, ok? Mas de um jeito mais fácil, tá? Mas vamos lá no jeito tradicional da integral de linha, que é essa fórmula aqui. Quem que é o gama de t? O gama de t vai ser o quê? Vai ser aqui o cosseno de t mais 2, seno de t mais 2. Quem que é o gama linha de t? Deriva cosseno é menos seno, deriva 2 é zero. E aqui deriva seno é cosseno, deriva 2 é zero. Quem que é o f do gama de t? O f do gama de t. Vamos lá. O gama é a primeira entrada, cuidado, é cosseno mais 2 e seno mais 2, tá? Então aqui seria o x de t e aqui seria o y de t. Então vamos calcular o f com essas entradas. Então vamos lá. Primeiro, aqui é menos y. Menos y é o quê? É menos seno de t menos 2, ok? Ó, menos y, sobre o quê? X quadrado, esse daqui é o quadrado, cosseno de t mais 2 ao quadrado, mais o y ao quadrado, né? Que é o quê? Que é o y é aqui, seno de t mais 2 ao quadrado. Essa é a primeira componente do f gama, ou seja, se eu pegar o f e trocar xy segundo gama, ou seja, y por seno mais 2 e x por cosseno mais 2, dá isso daqui, vírgula. Agora a segunda componente é essa daqui. Vamos trocar o x por cosseno de t mais 2. E embaixo vai ficar igual, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Exatamente a mesma coisa aqui, né? Cosseno de t mais 2 ao quadrado mais seno de t mais 2 ao quadrado. Essa é a nossa f de gama. Agora vamos calcular aqui o f de gama vezes o gama linha, que é o que a gente quer calcular a integral, tá? Aí a gente vai pegar esse primeiro componente aqui e multiplicar pelo gama linha, que é menos seno. Então vamos lá. Eu vou multiplicar aqui, ó. Esse daqui não precisa, né? Eu vou multiplicar esse daqui pelo menos seno. Ó. Eu vou pegar esse primeiro componente e multiplicar pelo primeiro componente. Então, eu vou pegar esse daqui e vou fazer já a distributiva com esse daqui, tá? Porque eu vou estar lá em cima, menos seno de t, que multiplica menos seno de t menos 2. Tá? E embaixo vai estar dividindo isso daqui. Vamos já fazer a distributiva direto, tá? Eu vou fazer a conta aqui direto. Então, vamos lá. Menos seno com menos com menos dá mais. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Seno ao quadrado de t. Menos com menos dá mais. 2 vezes seno dá 2 seno de t. Sobre... Aí aqui vamos fazer a distributiva aqui, ó. Cosseno ao quadrado. Aqui, na verdade, cosseno mais 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? O quadrado do primeiro dá cosseno ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais 2 vezes 2 dá 4, vezes o cosseno, 4 cosseno. Mais 2 vezes 2 dá 4. Vamos fazer o quadrado aqui, ó, também. Vai ficar seno mais 2, né? O quadrado do primeiro, que é seno ao quadrado. Mais o primeiro vezes o segundo vezes 2, né? Que vai dar 4 seno. Mais o quadrado do segundo, que é 4, tá? Perceba que ao abrir essa conta dá exatamente igual, tá? Porque ó, os dois denominadores estão iguais,
tá? Então eu já vou colocar em um só e eu já vou juntar essas duas, porque aqui não ficaria o primeiro componente do gama' vezes o primeiro componente do f de gama, mais o segundo vezes o segundo, tá? Então a gente teria essa fração mais uma outra fração com o mesmo denominador. Já vou juntar tudo num denominador, porque esses denominadores são iguais, tá? Então eu já vou juntar aqui os numeradores num só. Então vamos lá, mais... Agora eu vou pegar esse daqui, que é o segundo componente do f de gama, vezes o gama'. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. E aqui cosseno vezes 2 dá 2 cosseno. Ok. Aí aqui a gente tem que o f de gama de t vezes o gama' de t vai dar o quê? Ó? 2 seno mais 2 cosseno. 2 seno de t mais 2 cosseno de t. E aqui seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, tá? Mais 1. Então em cima ficou 2 seno mais 2 cosseno. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. E embaixo, vamos ver aqui, ó, como que a gente junta. Aqui eu tenho 4 cosseno, 4... Ou 4 seno também, tanto faz, né? 4 seno de t mais 4 cosseno de t. Então, ó, 4 seno e 4 cosseno. Eu tenho esse 4 com esse 4, 4 mais 4 dá 8. Só que eu tenho esse cosseno com esse seno ao quadrado, cosseno ao quadrado com seno ao quadrado, junto que dá 1. Tá? Cosseno ao quadrado com seno ao quadrado dá 1. Com esse 4 dá 5, com esse 4 dá 9. Então, aqui eu quero calcular a integral de 0 a 2π do que? De 2 seno de t mais 2 cosseno de t mais 1 sobre 4 seno de t mais 4 cosseno de t mais 9. Agora vamos ver o resultado dessa integral. Tá? Eu não vou resolver para não prolongar muito a aula, mas o importante é a gente ver que essa integral é zero. Então o que eu fiz? Eu fui lá no Wolfram Alpha e mandei calcular a integral de 0 a 2π de 2 seno mais 2 cosseno mais 1, 4 seno mais 4 cosseno mais 9, e deu aqui a resposta zero. Tá? Então se você quiser lá calcular uma integral que está um pouquinho mais complexa e quer saber o valor dela, né? O Wolfram Alpha é bem legal, você coloca lá o resultado, integral indefinida ou definida, e ele dá a resposta. No caso, ele deu a resposta, é nula. É zero, tá? Eu não calculei também a integral, porque na próxima aula, o Teorema de Green, a gente vai ver como resolver exatamente esse problema, sobre exatamente esse campo vetorial, sobre essa curva. A gente vai ver um jeito mais fácil de resolver, que também vai dar zero, ok? Por isso que a gente só queria mostrar para vocês que realmente dá zero, né? E aqui pelo Wolfram Alpha a gente pôde perceber que aquela integral dá zero. Então percebam que a gente viu que a integral de linha desse campo vetorial sobre uma curva fechada dá zero, mas não implica que esse campo vetorial é conservativo, porque a gente mostrou que uma curva fechada, a integral de linha dá zero. Para valer esse teorema aqui, ó, aqui eu teria que mostrar que todas as curvas fechadas dá zero, né? E na verdade a gente já viu que pelo menos uma dá zero, não dá zero, que é essa daqui. Por isso que essa aqui eu já falei que não é campo conservativo. Porque campo conservativo, todas as integrais de linhas de curva fechada dá zero. A gente viu que uma aqui não dá, então com certeza já não é conservativo. Para finalizar a aula, vamos só ver como que a gente sabe que um rotacional nulo implica um campo conservativo. Aí a gente tem que colocar uma coisa a mais, que é o quê? Falar que o domínio, né? Aqui na verdade eu vou ter um domínio. Falar que esse domínio é aberto e simplesmente conexo. Simplesmente conexo quer dizer o quê? Que no domínio não tem nenhum ponto, não tem nenhum furo. Então, por exemplo, se eu pegar lá um domínio que é um plano inteiro, isso daqui é simplesmente conexo. Mas se eu pegar um plano que tem um furo, por exemplo, o nosso exemplo dessa aula, o F, tem um furo bem no 0, 0. A gente não pode colocar 0, 0 no nosso f, porque está dividido por x² mais y². Tem um furo bem no 0, 0. Então, nesse caso, ele já não é simplesmente conexo. Não é simplesmente conexo. E por não ser simplesmente conexo, é que a gente tem que o rotacional nulo dele não implica dele ser campo conservativo. Mas todos os campos que têm rotacional nulo e o domínio deles é aberto simplesmente conexo, aí sim a gente pode falar que o campo é conservativo, tá?
Então pega aí um campo vetorial. Você sabe que o domínio dele é simplesmente conexo. Aí se você calcular a rotacional dele de zero, aí você pode afirmar que o campo é conservativo. Ok? Espero que tenham gostado aí dessa aula. Não perca a próxima aula sobre o Teorema de Green. Abraços e bons estudos a todos.